A você que me escuta nesse momento, eu te desejo um ótimo dia. Desejo também que a palavra de Deus que vamos ler e meditar nesse momento alcance o seu coração e, tal qual Jesus fez, o primeiro mártir do Novo Testamento também fez. Foi Estevão, e ele hoje nos desafia a entender e viver o perdão como bom seguidor de Cristo. Sua história está registrada no capítulo 6 e no capítulo 7 de Atos, e nós vamos então ler para a nossa meditação hoje Atos 7, do 54 até o 60, que nos diz assim: Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Estevão falou com coragem e ousadia incomuns. Os judeus piedosos acreditavam que Estevão havia cometido blasfêmia ou falado contra Deus. O sinédrio enfureceu-se com as acusações de Estevão. O apedrejamento era a pena para a blasfêmia, mas os romanos haviam tirado dos judeus o direito de executar uma pessoa. Dessa forma, esse ato foi uma reação do povo à declaração de Estevão e não uma execução formal. Estevão estava pronto para se tornar o primeiro mártir cristão. A declaração de Estevão acerca de Jesus parecia blasfêmia aos membros do Sinédrio, que crucificaram a Jesus por esse suposto pecado. Arremeteram sugere linchamento mais do que execução de justiça. Assim que Estevão testemunhou publicamente ter visto os céus abertos, os líderes recusaram-se a continuar ouvindo. É importante lembrar que todo o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos é um belíssimo discurso de Estevão falando sobre toda a trajetória do povo judeu. Um riquíssimo relato que nós podemos ler, onde você estiver nesse momento, você pode estar lendo, é um capítulo longo, e esse discurso termina com a execução no apedrejamento que Estevão sofreu. Quando ele fala os céus abertos, líderes recusaram-se a continuar ouvindo, clamando furiosamente em alta voz. Arremeteram contra ele, arrastaram-no para fora dos muros da cidade e o apedrejaram. Como que por acaso o Espírito registra o nome de um jovem que guardou as vestes dos executores Saulo, temos a impressão de que o Espírito está nos dizendo: lembrem-se desse nome, ele voltará a aparecer. A morte de Estevão foi semelhante à de Cristo em vários aspectos, mas antes disso, eu quero ler o que 1 Pedro registra no capítulo 2, a partir do versículo 21, quando ele vai nos dizendo: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas.
Pedro faz esse registro maravilhoso e que nós vamos perceber que Estevão também sofreu tal qual Jesus sofreu, porque Jesus nos deixou o exemplo para que também seguíssemos os seus passos. E nós vamos encontrar então, tanto na trajetória de Estevão, como também na sua morte, o seu exemplo. É o mesmo exemplo que Cristo deixa para que pudéssemos andar em seus passos e repetir também a forma como ele viveu. Nós vamos encontrar Estevão seguindo esses mesmos passos, esse exemplo, e a sua morte foi muito próxima da morte de Jesus. Nós sabemos que Jesus morreu crucificado e nós sabemos que Estevão morreu apedrejado, mas os detalhes de como ele consegue orar e clamar para que Deus perdoasse os seus executores se assemelha também com aquela oração que Jesus fez na hora da sua morte. Estevão orou, ele pediu: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, no versículo 59. Jesus também orou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Estevão orou: Senhor, não lhes imputes este pecado, quando nós também encontramos na oração de Jesus antes da sua morte: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essas semelhanças não parecem sugerir que, ao se dedicar inteiramente ao Senhor, Estevão havia sido transformado de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, como nos diz 2 Coríntios 3,18. Então, depois de orar, Estevão adormeceu, ou seja, Estevão morreu. Quando ele pede: recebe o meu espírito e não lhes imputes este pecado. Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. De modo semelhante a Jesus, Estevão fez esta oração antes de morrer, pedindo perdão de Deus para os seus executores. Como poderia ele querer perdoá-los? Estevão estava cheio do Espírito Santo e nos ensina então a também buscar essa força, essa coragem, esse enchimento completo do Espírito de Deus, para que também nós possamos andar nos passos de Jesus, no exemplo de vida que Jesus nos concedeu. Que bela reflexão hoje podermos ouvir a vida de Estevão, nos ensinando a perdoar, nos ensinando a orar, mesmo nos momentos de maus tratos, de perseguição, e como Estevão fez, mesmo no momento de apedrejamento, ele conseguiu perdoar os seus algozes, os seus executores, os seus perseguidores. Essa é, pois, a reflexão que temos hoje, de andar nos passos de Jesus, podermos andar também nos passos de Estevão e podermos andar nos passos da Sagrada Escritura. Que palavra preciosa para os nossos corações, e eu espero trazer uma boa contribuição e podermos reaver a nossa vida cristã, a nossa caminhada cristã, perdoando os nossos ofensores, deixando livres e podendo nos manter íntegros na presença do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e essa é, pois, a reflexão para o nosso dia, para as nossas vidas, para a nossa caminhada nos passos de Jesus. Amém.